O que está em jogo nessa noite é a tua alma. Onde passarás a eternidade? Você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que nessa noite você possa dizer: sim, Senhor, caminharei contigo. Abra comigo em Atos 4:30. Eu vou ser bem rápido, mas nós vamos dar primazia ao Espírito Santo. Ele tem plena liberdade de curar nesse lugar, irmãos. Vamos ler a palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A versão ali diz: pelo nome do teu santo servo Jesus. A Almeida Corrigida e Fiel: pelo nome do teu santo Filho Jesus. Não são Bíblias diferentes, mas as versões elas se completam, né, e trazem uma ideia mais ampliada. E eu quero falar aqui, irmãos, sobre 3 pontos somente. 3 coisas importantes aqui nesse versículo. Primeiro, que há uma mão pronta para nos curar. Então não se espante se você vê curas aqui nessa noite, porque há uma mão aqui nesse lugar, irmãos. Amém? É o que o texto diz. A mão está estendida para nos curar. E não somente para isso, mas para fazer sinais e prodígios. 2 coisas distintas. E pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então não é nome do homem, como vemos, às vezes eu vejo algumas: grande fulano de tal vai orar e vai acontecer, eu sou fulano de tal, vai orar. Não, não é no nome de nenhum homem, é no nome de Jesus. Então o avião ele vai decolar aqui nessa noite no nome de Jesus. Então não se espante se você vê sinais e prodígios. Eu vou falar o que são isso, no nome de Jesus Cristo. 3 pontos. Então várias vezes nas Escrituras nós lemos a expressão a mão do Senhor. Ezequiel 37:1, a parte A somente diz que veio sobre mim a mão do Senhor. Há uma mão. Atos 11:21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então quando esta mão se manifesta, sempre que você vê nas Escrituras sinais, prodígios e maravilhas, você vai ler o versículo seguinte, principalmente em Atos dos Apóstolos. Você vai ler que: e creram maravilhados, e crescia mais, e se converteram, e o Senhor ia agregando. Sempre que o Senhor opera curas. E eu não entendo porque as pessoas têm uma bronca, irmãos, do ministério de cura. As pessoas têm uma compreensão tão errada, irmãos, porque a cura divina foi Jesus que providenciou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ali está a nossa cura. Pelas suas feridas, nas costas de Jesus, nós fomos sarados. E na frente de Jesus, diz que Ele levou as nossas iniquidades. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o trem do Evangelho, e eu tenho levantado essa bandeira, ele desliza sobre 2 trilhos: salvação e cura. Então, irmãos, abra o seu coração nessa noite. Eu não sei o que você vê em Instagram. Eu acesso a internet desde 93, irmãos. BBS era uma plataforma antes da internet. Acessava com um modem discado. Não estou falando de internet ainda. Eu já tinha e-mail, eu já acessava. Eu tive empresa de informática. Eu não sou contra a tecnologia, mas assim como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então que você possa blindar o seu coração nesses dias, que você possa blindar o seu ouvido nesses dias, porque o Senhor quer levar você e eu a níveis maiores de fé. O Senhor quer fazer de nós instrumentos vivos para trazer o reino de Deus na terra e manifestar os sinais do reino de Deus. Aleluia, você está feliz com isso? Então esse é o propósito da operação de maravilhas e curas. Sempre você vai ver que crescia. Atos 9:35, quando Pedro ministrou sobre Enéas estava já numa cama 8 anos, paralítico. Olha o que diz o texto: viram-no quando ele levanta, né? Ele imediatamente se levantou. Agora 9:35 Atos. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então a cura de Enéas, aquela cura milagrosa de Enéas, fez com que os habitantes de Lida e Sarona creram e se converteram
ao Senhor. É um abalo, irmãos. Nós temos testemunhos de famílias que se converteram por causa de uma cura, por causa de um testemunho. Também quando Pedro ressuscita Dorcas, em Atos 9, 42, quando Dorcas ressuscita, o texto diz que isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor, Então o que Deus quer fazer nessa noite aqui é para que muitos creiam no Senhor. Ele vai fazer coisas estrondosas aqui, não é a minha grande fé não, irmãos, é o nome de Jesus que vai operar aqui, para que muitos creiam, e tudo que Ele faz, Ele tem um desenho, um propósito. 1 Coríntios 12, 7, fique atento, irmãos, não se distraia. Nós sabemos hoje que as pessoas não têm paciência, mas os vídeos são rápidos, áudios em 2 vezes, mas nós precisamos aqui trafegar rapidamente. Eu estou cronometrando o tempo aqui. 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai se manifestar aqui, tornar manifesto, visando um fim proveitoso. Ele não vai fazer nada sem propósito. Fique tranquilo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Essa expressão, a mão do Senhor, irmãos, eu creio numa mão literal, com dedos e tudo. Eu não vi ainda em visões, eu creio em visões, mas Jesus falou: bem-aventurados os que não viram e creram. Há relatos de pessoas que viram uma mão colocando os ossos nos lugares, irmãos, eu poderia citar vários. Há uma irmã que a mão do Senhor veio sobre ela, o poder de Deus, e ela apagou assim na cadeira, e eu interrompi, eu falei, e ela se refez alguns instantes, eu falei: irmão, o que aconteceu? E ela falou: uma mão tocou nas minhas costas. Ela falou: uma mão tocou nas minhas costas. Foi quando ela apagou. E depois ela testificou que as dores haviam desaparecido. Sabe, irmãos, Pedro teve uma experiência de um arrebatamento de sentidos. Atos 11, 5. Olha o que está escrito: estando eu orando na cidade de Jope, quem está falando aqui é Pedro, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Sabe, às vezes o Senhor desliga o disjuntor para ministrar verdades. O apóstolo Pedro, ele estava orando na cidade de Jope e teve um arrebatamento de sentidos. Não se espante se você vê pessoas tendo arrebatamento de sentido, caindo pelo poder, como quiser chamar. Atos 11, 4, a versão NVI, Atos 11, 5, olha o que diz: eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Interessante que sempre orando. O apóstolo Paulo também, em Atos, eu não vou citar aqui o texto, para ganharmos tempo, mas ele estava orando e ele caiu em êxtase e viu o Senhor. Ele fala que ele, caindo em êxtase, viu o Senhor. Quisera nós cairmos em êxtase aqui e termos uma visão gloriosa de Jesus, e Jesus falou com ele. Então, irmãos, não se espante, porque há uma mão operando sinais, prodígios e curas aqui nesse lugar, é o que o texto diz. Esta mão também está estendida para nos salvar. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Veja novamente a cura e a salvação caminhando juntos. A mão também está estendida para nos curar. Porque qual proveito ao homem ganhar o mundo inteiro? Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Pense nisso. E eu tenho citado isso em um último vídeo que eu vi recente. Uma jovem, ela falou: eu quero ir para o inferno, ela falou, porque eu vou encontrar minhas amigas lá e nós vamos fazer uma festinha lá. Oh, que mentira! Não há festas naquele lugar, não há sossego naquele lugar, não há alívio naquele lugar, não haverá amizades naquele lugar, não haverá viagens de férias, nenhuma viagem de férias, nenhum encontro com a família, nenhum pôr do sol para apreciar, nenhuma oração respondida. Você já pensou nisso? Qual o proveito do homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Mas a boa notícia é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus nessa noite? E você que não está em Cristo Jesus, que você possa ter um encontro pessoal com Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eu estou citando a Bíblia, irmãos, porque esse é o assunto mais importante dessa noite. E o texto continua
e para que se façam sinais. Nós sabemos que os sinais seguem os que creem, e um dos sinais é a cura dos enfermos. Mateus 16, 18b diz que em meu nome vocês vão me impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por isso vão acontecer curas aqui. Por isso você não pode se espantar. Eu me espantaria se não tivesse, se não acontecesse curas aqui. Se tiver um testemunho, foi curado de unha encravada, meu Deus, filma, está acontecendo aqui. Se cumpriu a palavra de Deus, para que se façam sinais. Então os sinais, eles confirmam a pregação da palavra. O próprio Jesus falou, ide e pregai o evangelho, e parafraseando ele diz que ele vai confirmar com sinais. Deixa eu lembrar a você o que é pregar o evangelho. Quando você anuncia as boas novas de salvação, você está pregando o evangelho. Quando você dá o endereço do céu, Jesus deu o endereço do céu, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pregar o evangelho, irmãos, é anunciar que o homem pecou e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu não me espanto porque vão ter curas aqui. Ai meu Deus, por que está acontecendo? Porque nós estamos pregando o evangelho, e o Senhor vai confirmar a palavra dele, e é a natureza dele curar. Ele andava por toda parte ensinando, pregando e curando, e nós servimos a um Deus de milagres. Aleluia, você está feliz com isso? Glória a Deus, irmãos. Então, falamos aqui dos sinais, eu estou avançando aqui. Há prodígios, muitas vezes a palavra prodígios é empregado o termo também maravilhas. Maravilhas são obras, irmãos, que só Deus pode fazer, são obras prodigiosas, demonstrações incríveis do poder de Deus, coisas que só Deus pode fazer. Quando Ele fizer maravilhas aqui nessa noite, e Ele tem feito em todas as noites, não viemos trazer nada novo, mas a palavra diz que o Senhor colocou na igreja pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, e a palavra fala sobre dons de curar, irmãos, e o ministério evangelístico, ele tem essa característica de operar sinais e prodígios. Se você for no Japão apenas com palavras, irmãos, o apóstolo Paulo falou, quando eu fui estar com vocês, eu não fui em palavras, somente de persuasão humana, não fui estar com vocês em palavras de persuasão humana e ostentação de linguagem, mas em demonstração do poder de Deus. Você precisa ter o poder de Deus, e você precisa demonstrar que você tem o poder de Deus. Pense nisso, para que Ele faça maravilhas. Quando você vê uma maravilha, você vai saber que é uma maravilha, você vai saber que Deus está operando maravilhas, como eu vi agora nas últimas 2 reuniões. Fernando estava lá, em Paciência, né, Campo Grande, e uma irmã na lateral direita, era uma igreja mais estreita, uma senhora, irmãos, baixinha, conhecida da igreja, a irmã chave lá da igreja, e ninguém chegou nem perto dela. Eu não orei por ela, irmãos, mas quando liberamos o nome de Jesus, ela estava em pé, ela começou a chacoalhar pelo poder de Deus, suas pernas começaram a bater, parecia aquele pilão de obra, aquele martelete de obra, e ela caiu debaixo do poder de Deus, irmãos, e abriram as cadeiras, e a neta dela, eu falei, quem veio com ela? A neta dela e a filha dela, e as pernas dela flutuando, os pés levantaram em 45 graus, e os joelhos, e a filha e a neta, meu Deus, ela tem problemas no joelho, ela tem problemas na perna, ela não podia fazer isso, e ela levantou completamente curada, sobrenatural. Quando o Senhor operar maravilhas nesta noite, ninguém vai precisar perguntar, ei, será que Deus está fazendo maravilhas? Não, você vai ver que Ele está fazendo, porque só Ele pode fazer. Não há nada que o homem possa reproduzir aqui nessa noite, irmão, nada, nada. Jesus falou, 0, sem mim nada podeis fazer. Então abra o seu coração. Prodígios e maravilhas. Paulo operava em maravilhas. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias. Os apóstolos também operavam em maravilhas. Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então nós servimos a um Deus de milagres, aleluia. Então, e esses milagres, essas curas, elas são feitas no nome de Jesus. Atos 4:30, pelo nome do teu santo servo Jesus, pelo nome do teu santo filho Jesus, o nome sobre todo nome. Filipenses 2:9-11, o nome de qualquer doença, irmãos,
O nome de Jesus está acima do nome de qualquer enfermidade, está acima da lei do pecado e da morte. O nome de Jesus, irmãos, está acima de qualquer nome que possa se nomear nessa terra. Olha o que a palavra diz: por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. É esse nome que nós vamos clamar nessa noite, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse nome, é esse nome que nós vamos clamar. E a palavra diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que você possa invocar esse nome nessa noite, que você possa clamar o nome de Jesus nessa noite, e você possa ser salvo e curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E eu quero dar a oportunidade a você nessa noite, irmãos. Eu vou dar a oportunidade a você, de você ter um encontro pessoal com Jesus nessa noite. E você que ainda não é salvo, você ser livre da lei do pecado, da condenação do pecado e da culpa do pecado, e você ser livre da condenação eterna, em uma eternidade longe de Deus, num lugar que a Bíblia chama de inferno. Esta é a grande verdade, meu amigo, meu irmão. Cura divina não é interessante, irmãos, até que a pessoa precise dela. O tema da cura divina. Mas nós servimos a um Deus que Ele quer curar. E é de graça. A unção não está à venda, não, fique tranquilo. A palavra diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, libera, Senhor, a tua unção, meu Deus. Quebra, Senhor Deus, todas as resistências. Quebra, Senhor, as cadeias. Quebra as cadeias. Destrói a enfermidade. Toca nos ossos, meu Deus. Toca nos órgãos. Nos submetemos, Senhor, à tua mão. Os que estão perto, os que estão longe. Vem, Senhor, com o teu poder, Senhor. Vem com a tua unção. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Receba no nome de Jesus Cristo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Vai tocando agora, Senhor Deus. Toca. Não é na força do braço, mas é na força do teu Espírito. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Libera, Senhor. Libera, Pai. Agora. Obrigado, Senhor. E eu tenho falado isso até que ponto estamos dispostos a esperar Ele tocar, irmãos. Ó Senhor, nós esperamos em Ti nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Eu vejo daqui de cima pessoas visivelmente tocadas, irmãos. Que Deus vai fazer aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Agora, Senhor, vai, ó Deus, nas estruturas que precisam serem movidas. Vai nos órgãos que precisam serem movidos, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo.